Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Odilene, estou aqui para continuarmos o nosso conteúdo de português. Pegue o seu livro, o seu sistema. Vamos começar na página 32 e nós iremos até a página 43. Nosso assunto hoje será adjetivo simples e adjetivo composto. Pegue o seu livro e vamos iniciar a nossa atividade. Na página 32, momento da gramática, adjetivo simples e adjetivo composto. Você já estudou que os adjetivos são palavras que dão qualidades e modificam os substantivos. Portanto, adjetivo é uma classe de palavras. Os adjetivos recebem classificações distintas. Leia o trecho de uma crônica, observe os termos destacados e responda às questões propostas. O texto é esse aqui, o incrível Fusca azul. Vamos ler? Neste abril, faz 57 anos que comprei meu primeiro carro, no mesmo ano que publiquei meu primeiro livro. Aquele Fusca 61 azul turquesa foi da segunda safra fabricada no Brasil. Comprei-o com 2 meses de uso de um colega jornalista em Belo Horizonte. Não sabia dirigir. Aprendi o passo a passo lendo o manual, em cumplicidade com o irmão mais novo. Então, esse é o pequeno trecho do texto, o incrível Fusca azul, do Ivan Ângelo, né? Está disponível aqui na internet. Se você que tiver mais curiosidade, você pode pesquisar e descobrir mais. Nesse texto, tem 2 palavras em destaques. Quais são elas? Azul e azul turquesa. Não é verdade? Então, vamos ver. Jogo rápido. Os 2 termos destacados, azul e azul turquesa, fazem parte de que classe de palavra? Que classe de palavra é essa? Eles são o quê? Eles são adjetivos. Tanto a palavra azul como a palavra azul turquesa são adjetivos. Você vai escrever aqui no número 1. Que palavra esses 2 termos estão caracterizando? Eles dois, tanto a palavra azul como a palavra azul turquesa, estão caracterizando a palavra fusca. Então, escreva aí, estão caracterizando a palavra fusca. O que há de diferente entre esses 2 termos? Há uma diferença entre eles. Qual é? Você já observou qual é a diferença? Sim. A palavra azul é escrita apenas com um vocábulo. E a palavra azul turquesa é escrita com 2 vocábulos. Tanto o azul quanto o azul turquesa são vocábulos que acompanham um substantivo, dando uma característica a ele. Mas qual é a diferença na estrutura desses adjetivos? Tanto o azul como o azul turquesa são adjetivos, mas eles estão escritos, um é só um vocábulo e o outro são 2 vocábulos. Então, veja bem. Observe que azul é formado por apenas uma palavra e azul turquesa é formada por 2 palavras. Os adjetivos formados por apenas uma palavra são chamados adjetivos simples. Então, a palavra azul, ela é um adjetivo simples. Os adjetivos formados por mais de uma palavra são chamados de adjetivos compostos. Então, a palavra azul turquesa é um adjetivo composto. Observe aí exemplos de adjetivos simples: verde, inteligente e escuro. E adjetivos compostos: verde claro, verde limão, amarelo ouro, azul escuro. Adjetivo simples é só uma palavra, né? E adjetivo composto são palavrinhas formadas por 2 palavrinhas ligadas por um tracinho chamado hífen, né? O hífenzinho liga as 2 palavras. Então, veja bem. Lembre-se de que a função dessa classe de palavras é caracterizar o substantivo. Que palavras são essas? Os adjetivos. Caracterizam, dão qualidades ao substantivo. Agora, leia o texto a respeito da imagem a seguir e observe os termos destacados e o significado que eles atribuem ao contexto. Uma bela paisagem faz bem aos olhos de todas as pessoas.
O verde claro e o verde escuro das árvores dão um tom majestoso ao ambiente. O céu azul dá compor a grandiosidade da paisagem, que se completa com o amarelo ouro dos raios solares. Se esse texto não apresentasse adjetivos simples e compostos, a intensidade das informações não seria a mesma. Perceba que os adjetivos modificam os substantivos, dando uma nova significação ao contexto. Então, veja bem, quais são os adjetivos que aparecem nesse pequeno trecho aqui? Esses que estão em negrito, eles são adjetivos que estão caracterizando essa paisagem. Se essas palavrinhas não existissem, esse texto seria um texto sem sentido, né? Então, eles vêm e eles dão um significado, ou seja, eles dão qualidades à imagem. Veja bem aí, bela, verde claro, verde escuro, majestoso, azul do céu, né? E o amarelo ouro dos raios solares, eles estão dando uma nova significação ao contexto, ou seja, eles estão caracterizando essa paisagem. Jogo rápido. No jogo rápido, use a sua criatividade, complete os espaços com adjetivo simples ou composto. Adjetivo simples ou composto, você vai imaginar e você vai colocar aqui. Mas nós vamos fazer junto. Eu vou dar a ideia para você, mas se você não gostar da ideia da tia, você pode colocar a sua. Letra A, um brinquedo. Que brinquedo pode trazer alegria a qualquer criança? Brinquedo, que brinquedo? Novo, doado, colorido, né? Você vai colocar aqui. Letra B, ganhei um carrinho e fiquei muito feliz. Que carrinho me deixou feliz? Um carrinho verde escuro? Um carrinho amarelo? Um carrinho novo? Um carrinho grande? Escolha uma palavrinha e coloque lá. Construir o seu próprio brinquedo pode ser uma atitude, o quê? Uma atitude, o quê? Interessante, legal, né? Ou outra palavrinha que você quiser. Letra D. O aluno. Que aluno consegue perceber a importância da leitura? O aluno que? Esforçado, dedicado, inteligente. Você, o aluno, consegue perceber a importância da leitura. Ana comprou um vestido. Que cor será o vestido da Ana? Verde claro? Cor de rosa? Você vai escolher um adjetivo e vai completar. Uma crônica, que nós acabamos de estudar sobre ela na unidade passada. Ela pode ser um texto o quê? Divertido, interessante, né? Ela pode ser também o quê? Curto, né? Intrigante, engraçado. Então, você usa as palavras e completa aí no nosso jogo rápido. Momento da produção. No momento da produção escrita, qual foi o tema desta unidade? Crônica. O que é uma crônica? A crônica é um texto elaborado a partir de fatos do cotidiano, assuntos comuns do dia a dia, que mostra uma forma pessoal de compreender o que acontece no cotidiano das pessoas. Não existe uma regra, mas geralmente é humorística ou crítica. O texto da crônica geralmente apresenta uma linguagem simples e espontânea, parecida com a linguagem do cotidiano. Para sua produção, lembre-se dos seguintes pontos. Como a crônica é um texto narrativo, deve ter começo, a situação inicial, meio, que é o desenvolvimento, e um fim, que é o desfecho. Procure apresentar um assunto com um tom levemente humorístico. A linguagem deve ser simples, próxima da linguagem do cotidiano. Lembre-se que o narrador não participará da história da sua crônica. Ele será um narrador observador. Existem duas formas básicas de se narrar uma história. Existe o narrador personagem, que é aquele que conta a história e participa dela. E quando ele participa, ele escreve em primeira pessoa, eu ou nós. E o narrador observador, aquele que apenas conta a história e não participa dela. Portanto, escrito em terceira pessoa, ele ou ela, eles ou ela, né? Na sua crônica que você vai fazer, você vai ser o narrador narrador observador. E você decidirá se usará o discurso direto, que é aquele com diálogos indicados com travessão, ou o discurso indireto, aquele em que se relata as falas dos personagens.
como nós vimos na unidade anterior. Planejando a escrita. Para escrever seu texto, pense em um acontecimento ou um fato curioso ocorrido no seu dia a dia ou da vida de outra pessoa. Para inspirar sua escrita, observe as imagens a seguir. Elas podem ajudá-lo a criar uma bela história. Escrevendo e revisando. Inicie a sua produção, organizando as ideias e fazendo um rascunho do seu texto. Observe se a sua crônica apresenta as seguintes condições. Apresenta um fato ou um acontecimento do cotidiano? É um texto com começo, meio e fim? A linguagem é simples e próxima do cotidiano? Então, aqui são apenas algumas dicas que nós estamos mostrando para você criar a sua crônica. Você pode usar o tema que você quiser, é um tema livre, e você vai criar a sua crônica seguindo esses passos aqui do nosso livro. Tudo bem? Depois de elaborado o rascunho, leia seu texto novamente e troque-o com o colega. Como nesse momento você não tem colega, você vai escrever o seu texto e você vai mostrar para o seu pai, para um irmãozinho mais velho, para alguém que esteja na sua casa, que possa ler e dizer para você assim: ah, tá ótimo, eu sei que vai estar ótimo. E olha, mas precisa corrigir aqui, olha, assim. E você vai corrigir, seguindo as orientações de alguém que vai lhe orientar aí, e depois você vai escrever a versão final do texto. Essa versão final do seu texto, você vai encaminhar para a sua professora até o dia 17 no WhatsApp dela, para que ela possa fazer a correção. Seria a nossa amostra de crônicas na escola, mas como nós não estamos lá, então você vai produzir o seu texto numa folha, numa cartolina, no seu caderno, bem bonitinho, com a letra bem legível, para que a professora possa entender o que você escreveu, e você vai enviar para nós até o dia 17 para correção. Lembrando que essa atividade, ela vai somar 20 pontos para o seu segundo bimestre. Então, não esqueça de fazer e mandar para a professora, que ela vai valer 20 pontinhos para você ganhar, para aumentar a sua notinha, tá bom? Agora é sua vez, ele vem dar a ideia de você elaborar um caderno de perguntas. Esse caderno de perguntas você pode criar usando as sugestões que o livro nos mostra aqui, e você pode usar essas perguntas, essas questões, fazendo com os seus amiguinhos que estão aí perto da sua casa, com alguém da sua casa, com o primo, com o seu pai, com a sua mãe. A ideia dessa atividade é que você possa conhecer um pouquinho mais sobre os seus amiguinhos, sobre as pessoas com quem você convive. Então, é um momento de interação. Você pode criar o seu livro. Olha, aqui no número 3, ele mostra as perguntas que você pode colocar no seu livro. Você cria e você brinca aí junto com o papai, com a mamãe, com alguém da sua casa. Tudo bem? Nas nossas atividades, nós vamos desenvolver o que nós aprendemos nessa unidade. Use o que você aprendeu. Leia a crônica a seguir e resolva as atividades propostas. A crônica é o teste da rosa, né? O texto que tem aí. Vamos ler juntos? Leia, acompanhe comigo a leitura. Digamos que você tem uma rosa, uma só. Antes que eu continue, ela me interrompe. De que cor? Pensei na rosa, mas não pensei na cor. Cor de rosa, digo. Ela faz uma carinha de quem não aprova. Rosa, cor de rosa, que falta de imaginação. Branca, me corrijo. Branca não, ela corta. Vermelha, tá bem? Uma rosa vermelha. Vermelhinha? Sim, vermelhíssima, da cor de sangue vivo. Digamos que você tem uma rosa. Recomeça. É a única rosa que existe no mundo. A última. Não interessa. No caso, é a única e é sua. Digamos que você quer dar essa rosa a alguém. E se eu não quiser dar? Aí a história acaba. Continua? Continua. Você tem que dar essa rosa a alguém. Uma pessoa só? Sim, uma só. Fui dar corda, a menina não para de falar. Verdadeira matraca.
Já quer saber por que tem de dar a rosa. Se é dela e única, não vai dar a ninguém, vai vender. Mas a história é assim. É a única, a última rosa do mundo. E você tem que passar para frente. Se não der, ela explode e queima na sua mão. Você tem que dar a rosa para alguém que merece. A pessoa que você mais ama, dona do seu coração. Vale tudo, gente grande ou criança. Quem você quiser. Não podem ser duas pessoas. Mesmo casadas, morando na mesma casa, não pode. Também não vale. Pétala por pétala, não. É a rosa inteira, perfumada. Uma beleza. Já disse que é a mais bonita do mundo. Nunca mais vai existir outra igual. E depressa, senão explode. Na sua mão, não no vaso. Fresquinha, com gotas de orvalho que brilham como pequenos sóis. Vamos logo. Quem? A quem você dá essa rosa? Ela sorri, zombeteira, e me faz a pergunta fatal. Você está crente que eu dou para você, não está? Otto Lara Rezende foi quem escreveu essa crônica, o teste da rosa, né? Procure no dicionário as palavras destacadas e monte o glossário da crônica lida. Vocês já observaram que no nosso livro, geralmente aqui no lado, vem o significado das palavras em destaque no texto, né? Só que aqui ele está pedindo para você procurar no dicionário e escrever aqui o significado de duas palavras que estão em destaque lá no texto. Matraca e zombeteira. Procure lá e escreva aí. Quantos e quem são os personagens que participam da crônica? Vocês observaram que a crônica tem dois personagens, né? Quem são eles? O narrador e a menina. O narrador e uma menina. A crônica de Otto Lara Rezende apresenta um diálogo de uma forma diferente, sem separar nas linhas a fala dos personagens. Observe. Digamos que você tem uma rosa, uma só. Antes que eu continue, ela me interrompe. De que cor? Pensei na rosa, mas não pensei na cor. Cor de rosa, digo. Ela faz uma carinha de quem não aprova. Rosa, cor de rosa? Que falta de imaginação! Se esse diálogo fosse escrito de forma convencional, ou seja, mais comum, ele estaria disposto assim. Digamos que você tem uma rosa, uma só. Antes que eu continue, ela me interrompe. De que cor? Pensei na rosa, mas não pensei na cor. Cor de rosa. Agora é a sua vez. Faça a mesma coisa com o trecho seguinte, usando os dois pontos, o parágrafo e o travessão, para marcar a fala de cada um dos personagens. Então, aqui você vai imitar o que foi feito na página anterior. Você vai escrever aqui nessas linhas, usando o travessão e criando a fala dos personagens. Todas elas que estão aqui nesse trecho do texto. Você vai transcrever aqui. Cada parágrafo você pode criar uma frase e começar na linha inicial, iniciando com travessão. Vamos lá, vamos usar a nossa criatividade e vamos construir aí esse pequeno texto aqui nas linhas abaixo. Número 4, releia os períodos a seguir e marque os adjetivos. Pensei na rosa, mas não pensei na cor. Cor de rosa, digo. Qual é o adjetivo que aparece aqui? Cor de rosa. Uma rosa vermelha, vermelhinha. Quais são os adjetivos? Vermelha, vermelhinha. Você escreve lá abaixo. Sim, vermelhíssima, da cor do sangue vivo. Que cor? Quais são os adjetivos? Vermelhíssima e vivo. É a única rosa que existe no mundo. Qual é o adjetivo? Única. A palavrinha única é o adjetivo. Releia esta frase. Rosa, cor de rosa, que falta de imaginação. Qual é o adjetivo composto que se encontra no trecho lido? Copie. Qual é o adjetivo composto? Cor de rosa. Então, você vai escrevê-lo aqui. A palavra rosa foi usada nessa frase como um substantivo ou como adjetivo? Explique sua resposta.
ela foi usada como substantivo. Você vai escrever aqui. Ela foi usada como substantivo. Por quê? Porque ela está nomeando um ser. Que ser é esse? A rosa. Ela foi usada como substantivo, pois está nomeando a rosa. Você vai responder aqui na letra B. Letra C, escreva uma frase usando a palavra rosa como adjetivo. Você viu lá que ela foi escrita como substantivo, mas agora você vai escrever uma frase usando a palavra rosa como adjetivo. Exemplo: ganhei um lindo vestido rosa. Ganhei uma linda bolsa rosa. A cor do meu lápis é rosa. Entendeu? Você vai escrever aí. O para fazer mais é uma atividadezinha também complementar que vem aí. Vamos continuar exercitando os conteúdos estudados nessa unidade, resolvendo as atividades a seguir. Aí vem um textinho, o assalto. Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o preço do chuchu. Isso é um assalto. Houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém correndo foi chamar o guarda. Um minuto depois, a rua inteira, atravancada, mas provida de um admirável serviço de comunicação espontânea, sabia que se estava perpetrando um assalto ao banco. Mas que banco? Havia banco naquela rua? Evidente que sim, pois do contrário, como poderia ser assaltado? Um assalto, um assalto, a senhora continuava a exclamar. E quem não tinha escutado, escutou, multiplicando a notícia. Aquela voz subindo do mar de barracas e legumes era como a própria sirena policial, documentando por seu uivo a ocorrência grave que fatalmente se estava consumando ali na claridade do dia, sem que ninguém pudesse evitar. Observe a imagem aí. Todo mundo desesperado porque estava acontecendo um assalto. E um assalto é uma coisa boa ou uma coisa ruim? E no atropelo da fuga, pacotes rasgavam-se, melancias rolavam, tomates esborrachavam-se no asfalto. Se a fruta cai no chão, já não é de ninguém, é de qualquer um, inclusive do transportador. Em ocasiões de assalto, quem é que vai reclamar de uma penca de bananas meio amassadas? Olha o assalto, tem um assalto ali adiante. Na confusão, circularam notícias diversas. O assalto fora a uma joalheria, as vitrinas tinham sido esmigalhadas a bala, e havia joias pelo chão, bracelete, relógio. O que os bandidos não levaram na pressa era agora objeto de saque popular. Morreram no mínimo 2 pessoas e 3 estavam gravemente feridas. Barracas derrubadas assinalavam o ímpeto da confusão coletiva. Era preciso abrir caminho a todo custo, no rumo do assalto para ver, no rumo contrário para escapar. Os grupos divergentes chocavam-se e às vezes trocavam de direção. Quem fugia dava marcha ré, quem queria espiar era arrastado pela massa oposta. Os edifícios de apartamento tinham fechado suas portas logo que o primeiro foi invadido por pessoas que pretendiam ao mesmo tempo salvar o pelo e contemplar lá de cima. A senhora gorda pareceu muito vermelha, protestando sempre. É um assalto. Chuchu por aquele preço é um verdadeiro assalto. Já pensou? E quem narrou esse texto foi o Carlos Drummond de Andrade. E o nome do texto é O Assalto. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, vamos fazer a interpretação aqui. Considerando o gênero crônicas, responda: que tipo de narrador está presente nesse texto? Nós acabamos de ver que existe 2 tipos de narrador. Lembra que existe o narrador personagem e o narrador observador. Quem é que está presente nesse texto? É o narrador observador. Escreva aqui na letra A. Narrador observador. Letra B. Quem é a personagem principal dessa história? Quem é a personagem principal? É aquela senhora que grita, né? É um assalto, isto é um assalto. É aquela senhora. Explique o desfecho da crônica.
O que você achou da forma como a história acabou? Aqui você vai colocar uma resposta pessoal. O que você entendeu? O que você achou do desfecho da crônica? O que você achou da forma como a história acabou? Depois que você leu, você interpretou, você vai responder aqui com a sua resposta pessoal. Classifique as palavras a seguir de acordo com o número de sílabas. Você não vai separar em sílabas, você só vai classificar as palavras. Você vai ver, rebuliço tem quantas sílabas? 4. Ela é o quê? Polissílaba. Você vai escrever aqui. Correndo, 3 sílabas. Trissílaba. Atravancada, 5 sílabas. Polissílaba. Rua, rua, dissílaba. Mar, monossílabo. Assalto, trissílabo. Observe os monossílabos tônicos destacados no fragmento a seguir e justifique a acentuação de cada um deles. Se a fruta cai no chão, já não é de ninguém, é de qualquer um. Por que a palavra já é acentuada? Porque ele é um monossílabo tônico, né? Então, escreva aqui na letra A palavra já é acentuada porque é um monossílabo tônico. Morreram, terminado em A. Ainda tem um detalhe, monossílabo tônico terminado em A. Letra B, morreram no mínimo 2 pessoas e 3 já estavam gravemente feridos. É também, a palavrinha 3 é um monossílabo o quê? Tônico, onde o E é seguido de S. Onde o E é seguido de S. Monossílabo tônico, onde o E é seguido de S. E quem fugia dava a marcha a ré. A palavrinha ré, monossílabo tônico terminado em E. Releia o excerto a seguir e contorne os adjetivos. Aqui você vai procurar todos os adjetivos que tiver e você vai circular. Aí, houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém correndo foi chamar a guarda. 1 minuto depois, a rua inteira atravancada, mas provida de um admirável serviço de comunicação espontânea, sabia que se estava perpetrando um assalto ao banco. Vamos descobrir quais são os adjetivos que estão aí? Vamos lá. Houve um rebuliço, a rua inteira, atravancada, também é um adjetivo, admirável e espontânea. Esses são os adjetivos que tem aí que você vai circular. Circule. Número 10, para cada frase a seguir, observe os substantivos destacados e associe a eles um adjetivo composto, conforme a indicação entre parênteses. Se for preciso, faça uma pesquisa ou peça ajuda ao professor. Havia um pássaro, cor, voando na feira. Você pode colocar aqui, ó. Havia um pássaro, cor. Qual é a cor que você pode colocar aqui? Amarelo louro, um pássaro verde escuro. Não esqueça que tem que ser um adjetivo composto, tá? Para completar aqui. A senhora era de origem, nacionalidade. Nacionalidade, aí você vai colocar aqui norte-americana, sul-coreana. Você vai escolher um adjetivo que rime com nacionalidade para você colocar aqui. Lembrando que isso tem que ser adjetivo composto. Não esqueça. Qualquer dúvida. Mais um desafio. Retire do trecho a seguir o que se pede. Aí aqui tem um pequeno trecho onde nós iremos ler e depois responder aqui. Os edifícios de apartamento tinham fechado suas portas, logo que o primeiro foi invadido por pessoas que pretendiam ao mesmo tempo salvar o pelo e contemplar lá de cima. Aqui existem várias palavras, né? Então você vai primeiro escrever uma palavra polissílaba. O que é uma palavra polissílaba? Quando ela tem mais de 4 sílabas ou mais. Olha aqui, apartamento. Pode escrever, uma sugestão. Se tiver outra, pode procurar. Uma palavra trissílaba.
A palavra trissílaba. Vamos procurar. Olha aqui uma. Primeiro. Você pode escrever lá. Mas se tiver outras também, pode escrever. Uma palavra de sílaba. Uma palavra de sílaba, uma palavra que tem duas sílabas. Olha aqui. Pelo. Escreva lá. E a letra D, o monossílabo tônico acentuado. Olha aqui, lá. Mas se tiver outra, você pode escrever também aqui. Na sua linha de chegada, você vai colocar aqui, ó. Você vai marcar aqui de acordo com o que você aprendeu. Com relação ao gênero crônica, você aprendeu, você gostou, você ficou em dúvida ou você não conseguiu muita coisa? Esse daqui é uma resposta pessoal que você vai marcar de acordo com o seu conhecimento, com o seu aprendizado. Você vai escolher cada sugestão dessas aqui, você vai marcar um quadradinho. Eu espero que todos marquem aqui, ó, primeiro quadradinho. Mas aí é você que vai marcar. A professora só está dando uma sugestão. Que eu espero que todos tenham aprendido sobre os adjetivos simples e compostos, sobre a acentuação dos monossílabos tônicos e os demais que aparecem aí na nossa linha de chegada. Ok? Então, por hoje é só, meus amores. Eu espero que vocês tenham tirado bom proveito da nossa aula. E se você tiver qualquer dúvida, você pode chamar a sua professora para que elas possam estar lhe ajudando a resolver os seus probleminhas aí. Que você possa ter alguma dúvida, você pode chamar, que nós vamos estar ajudando. Portanto, vamos nos despedindo por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.